A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Olá, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos aqui mais uma vez, de frente a vocês, para darmos continuidade às nossas análises, às nossas reflexões sobre o portentoso livro mediúnico de Chico Xavier, que é o romance Paulo e Estevão, assinado pelo Espírito Emmanuel. Há diversas apresentações, temos comentado esse livro capítulo por capítulo. E hoje nós daremos prosseguimento, iniciando na segunda parte desse romance, Paulo e Estevão, o capítulo 4, que é intitulado Primeiros Labores Apostólicos. Então, meus amigos, recordando, lembremos que o ex-doutor da lei Saulo de Tarso permaneceu 3 anos em reflexões, em estudos e diálogos num oásis junto ao deserto de Dan, nas proximidades da cidade de Palmira. Lá ele se fortaleceu, fez toda uma análise, da sua vida, como tinha sido até agora, e o que deveria começar a praticar, um novo rumo. Comentamos também nessa última apresentação aquele sonho esplêndido que ele teve, que nós espíritas chamamos de desdobramento ou de emancipação parcial, quando no mundo espiritual Saulo encontrou-se com Gesiel, que é o Estevão, e a irmã Abigail, aliás, antiga noiva do Dr. Saulo de Tarso. E lá ele recebeu aquela orientação magnífica, da sua ex-noiva, Abigail, recomendando a Saulo que não chorasse, ele apenas começava, mas deu toda uma base para ele de ação, que Emmanuel chamou de lema de Abigail, que se resume então em 4 palavrinhas-chave. Essas 4 palavrinhas-chave são: ama, trabalha, perdoa e espera. Foi exatamente essa mensagem de natureza espiritual, esse influxo do mundo maior pela ação de Abigail junto ao antigo noivo, que ele se fortaleceu. E aí ele seguiu no firme propósito do novo rumo que ele deveria perseguir a partir de então, como agora um seguidor de Jesus. Então vejam que a transformação de Dr. Saulo de Tarso, desde aquele momento em que ele viu Jesus, teve aquela aparição luminosa às portas de Damasco, passaram-se 3 anos de reflexões, de análises, de estudos e diálogos, e agora ele recebia do alto essa mensagem fortalecedora, animadora, dando então condições dele realmente partir para a consolidação de um novo trabalho. E agora, na sequência, então, Emmanuel, ele passa a abordar de que Saulo, inclusive, estava já apresentando uma fisionomia, uma afeição de um autêntico asceta, ou seja, ele viveu como um beduíno, vamos assim dizer, ali nos 3 anos junto ao oásis do deserto de Dan. Então agora ele era um homem envelhecido, pelas circunstâncias de vida, mas muito ponderado, resoluto, e fazendo sempre um esforço de manutenção de uma paz indefinível. Mas para os outros, aqueles que conheceram o Dr. Saulo de Tarso, quando ouviam dizer a transformação que havia ocorrido com ele, e aqueles outros que estavam já conhecendo a sua nova atividade, tinham uma outra visão sobre o antigo amigo.
ou líder, né? Muitos achavam até um autêntico alienado, um alienado pacífico, né? Em função de toda essa mudança radical que ele passou ao longo de tempo. E assim ele inicia então, ali retornando a Damasco e partindo depois para uma nova viagem ali nas proximidades, ele passa a refletir sobre aquele programa, né, que Abigail havia passado a ele. Então escreve Emmanuel que todos os dias o ex-doutor Saulo se levantava e procurava amar a todos, para prosseguir num caminho reto, num caminho diferente. Trabalhava ativa incessantemente, né? Nós lembramos inclusive como tecelão para a sua própria subsistência e no atendimento do próximo. Mas ele também esperava, ou seja, tinha esperança, né? Ele cultivava essa qualidade, essa virtude, procurando inclusive uma nova perspectiva para o futuro. Ao mesmo tempo, ele perdoava, e perdoando de uma forma sincera. Era o grande esforço dele para esquecer a incompreensão alheia, inclusive dos amigos e parentes dele. Então, nessas condições, ele se dirige para Antioquia, cidade que existe até hoje ali na região da Síria. E foi o local onde ele fundou, né, a primeira agremiação cristã, e que necessitava de muito apoio, né? E lá ele recebe inclusive a visita de Barnabé. Barnabé era um levita, né, que havia vivido na ilha de Chipre, ali no Mediterrâneo, mais próximo à costa, né? E essa nova atividade de Paulo, né, ainda Saulo, vamos assim dizer, né, ali em Antioquia, reclamava assim cooperação. E ele sentiu muita alegria quando ele viu a chegada de Barnabé, que havia também se transformado do antigo levita agora em seguidor de Jesus. Então era esse trabalho, né, que eles estavam montando ali em Antioquia, porque reclamava pessoas dedicadas, né, que estavam profundamente vinculados à lei de Moisés, reconheciam o seu valor, mas agora estavam buscando a compreensão também do Evangelho de Jesus. Antioquia era uma cidade, inclusive, cosmopolita, e tinha, segundo as anotações, também algumas lances de devassidão, uma cidade tão complexa, né? E lá ele falava, Paulo tentava atender as pessoas que o procuravam em Antioquia, e com a chegada de Barnabé, Barnabé falava de uma forma fácil, né, aquelas pessoas. Entretanto, aí vem um outro detalhe. O ex-doutor da lei, que era um orador, né, agora estava aparecendo com dificuldades, né, como se a sua garganta retraísse. Parece que seria um tipo de gagueira que ele estava desenvolvendo, e nós diríamos tudo isso dentro daquele contexto difícil psicológico que ele viveu, de uma profunda transformação. Então, quando ele ocupava o momento da fala lá em Antioquia, ele tinha muita dificuldade até para interpretar as ideias mais simples. Então, é nessa hora que muitos recomendavam que Barnabé usasse mais o tempo e falasse mais. Saulo procurava compreender aquela nova situação, né, aquela limitação que ele estava vivendo, mas não desanimava com tudo isso. E aí surgiram outros companheiros, né, que Emmanuel cita no romance Paulo e Estevão, como Trófimo, um jovem também chamado Tito. Então foi se chegando, né, aquela nova agremiação fundada por Saulo, de seguidores de Jesus. E aí Emmanuel registra no romance Paulo e Estevão algo que é da mais ampla importância. Olha o que ele escreve: a instituição de Antioquia era muito mais sedutora que a própria igreja lá de Jerusalém. Quer dizer, aquela casa do caminho fundada por discípulos diretos de Jesus era
de grande valor, onde trabalhou Estevão. Mas o grupo que se reunia em Antioquia era muito mais ativo, muito mais promissor, vamos assim dizer, e não tinham preocupações nenhuma com os rigores do judaísmo, coisa que havia seduzido lá em princípio, lá na Casa do Caminho, ao próprio Pedro, Tiago, que levou até depois mais à frente, ao rompimento com o próprio ex-doutor da lei. Então eles estavam distantes de todas aquelas querelas da capital de Jerusalém, né, onde a influência do Sinédrio era muito forte. E nessas condições predominavam os laços fraternais entre os cooperadores, entre os assistidos e cooperadores. Então, Emmanuel escreve que as assembleias, as reuniões, eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estava ali presente com fundamentos divinos, com base nos ensinos de Jesus. E nessa condição, a união de pensamentos, anota Emmanuel, em torno de um só objetivo, dava ensejo a belíssimas manifestações de natureza espiritual, ou seja, os espíritos se manifestavam. Então diz Emmanuel, a instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde essas manifestações chegavam a uma culminância indefinível. A fraternidade reinante era uma concessão dos céus, e tudo isso em função do estudo dos ensinos de Jesus e do esforço pela prática desses ensinos junto aos necessitados. Então era aí que ocorriam então as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta. Aí então nós temos que lembrar que os cristãos primitivos adotavam a prática da mediunidade, não nos esqueçamos disso. Isso vai aparecer em vários momentos nas jornadas de Paulo e depois nas suas epístolas também. Então vejam, Emmanuel anota que aquele grupo de Antioquia tornou-se venerável pelas suas obras de caridade e pelos fenômenos que se constituíam então numa organização, numa base central, né? O intercâmbio da mediunidade. E foi ali que entre os viajantes um dia chega Lucas, um jovem médico, né? Também de passagem pela cidade e que se aproximou daquele grupo de seguidores de Jesus também com interesse de aprender algo novo. Ficou maravilhado com todos aqueles comentários, com todas aquelas novas posturas, né? E Saulo, dialogando com Lucas, foi mantendo, portanto, uma amizade, uma afinidade muito grande entre o ex-doutor da lei e o jovem médico Lucas. E ali, nos diálogos, né, que foram surgindo com Lucas, certa feita, Lucas começou a tecer algumas considerações inesperadas. Ele tomou a palavra para se despedir, porque ele teria que dar prosseguimento a uma viagem dele, mas ele disse: eu não vejo na palavra caminho, né, uma designação adequada para aqueles que são seguidores de Jesus. Até então eles eram chamados homens do caminho, né? Lembrem que era a casa do caminho, daqueles homens que seguiam Jesus. E aí Lucas achava que esse não era um nome adequado. Então ele dizia: os discípulos do Cristo são viajores, são peregrinos, são caminheiros. Mas em todos os locais também há pessoas viajantes em condições semelhantes com outras nuances. Então o que ele propôs? Não seria mais justo, disse Lucas, que eles fossem chamados cristãos, então relativos aos seguidores do Cristo, serem chamados de cristãos, né? Então de ter então uma coerência, uma amizade, um enlaçamento entre os seguidores de Jesus. Ele disse, inclusive, anota Emmanuel sobre a fala de Lucas, esse título
ele vai nos recordar da presença do próprio Mestre, né? E essa sugestão dada por Lucas foi aprovada com uma alegria geral. O próprio Bernabé aceitou, abraçou Lucas, né? Então veja que essa proposta de Lucas é que criou a palavra cristão e depois o derivativo cristianismo. Até então eram homens do caminho, né? Nessas circunstâncias, então, é muito importante esse marco, né, que acontece ali na comunidade de Antioquia e com a atuação e a presença do Dr. Saulo. E dentro em breve, então, a palavra cristianismo ia substituir esse dos caminheiros, e os homens do caminho seriam chamados de cristãos. E é interessante que a Emmanuel registra que ali profetizavam, quer dizer, davam vazão às manifestações espirituais, né? E inclusive muitas informações belíssimas ocorriam. Mas chegaram também emissários ali de Jerusalém, trazendo informações das dificuldades, né, que estariam passando os companheiros de Jerusalém, em função até das perseguições dos judeus ortodoxos, né, animados, orientados pelo Sinédrio, e que o próprio Pedro, né, tinha sido aprisionado ali também em um determinado período. Então vejam, eles estavam ali em Antioquia também preocupados, sem dúvida nenhuma, com o atendimento, né, de outros seguidores de Jesus, agora chamados de cristãos. E foi aí que eles passaram também a providenciar um apoio, né, à anterior Casa do Caminho, ali das proximidades de Jerusalém. Então eles pensaram em amparar e ajudar ao próprio Pedro, né? E aí vejam, a Emmanuel lembra da situação de algum daqueles seguidores diretos de Jesus. Pedro naquele momento estava preso. João teve que sair de Jerusalém, o jovem, para não ser também aprisionado, e levou com ele a mãe de Jesus, segundo o pedido, né, do próprio Mestre na cruz. Filipe também foi obrigado a sair da cidade com a família. Tiago voltou-se para mais próximo das comunidades farisaicas, né, que era uma tendência dele. Então, eles passaram a meditar em tudo isso, e Bernabé chegou a ponderar, segundo as informações de Emmanuel. Tem uma ideia que me parece vir do mais alto, disse ele. Suponho que o cristianismo não atingirá os seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Então nós pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos meus paroxismos, por haver desempenhado aqui também Saulo, confirmando e falando que ele também desempenhou o papel de verdugo, e assim ele confirma e apoia Barnabé, que eles deveriam também ajudar a todos, né? Aqueles que precisavam. Então isso é muito importante, essa colocação aqui, essa lembrança, a partir de um comentário inicial de Barnabé e depois confirmado por Saulo, né? Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Então não há essa separação, esse privilégio, né, de pessoas. Todos esses, independente das suas origens, são convidados a se transformarem também em cristãos. Então Saulo ainda, né, começa a falar das informações que ele recebia ali da ilha de Chipre, né, que fica relativamente próximo à costa, né, mas já no mar Mediterrâneo. E ele imagina, nós poderíamos inclusive iniciar um trabalho, né, junto às aldeias e às cidades de Chipre, isso considerando as informações que ele recebeu de Barnabé e de outros viajantes que ali chegavam, né?
Então eles começam a pensar em colocar em prática aquela afirmação, né, lembrada por Barnabé e por Saulo, de que os seguidores do Cristo viriam de todas as partes. Então a ideia era de começar então a viajar, né, e levar esse apoio. E nessas condições ele disse que era importante então eles começarem o preparo, né, de uma nova tarefa com viagens para outras localidades. Então nessas condições ficava claro, né, e Saulo ponderava isso, e com o apoio de Barnabé, de que não seria a manutenção de um marasmo, né, de uma localização interna dentro das comunidades, mas sim procurando interrelacionar-se com todas, né? Veja que interessante, né, essa ideia de movimentação, quer dizer, começando a criar um movimento dos cristãos, um movimento dos seguidores de Jesus. E aí ficou claro, né, que a espiritualidade se manifesta, segundo as anotações de Emmanuel, chamado aí de voz do Espírito Santo, mas eram os espíritos que em nome do Senhor estavam orientando. E Barnabé e Saulo foram destacados para levar essa evangelização a outros povos, a outras regiões. Então esse fato é muito significativo nós lembrarmos aqui que o doutor Saulo de Tarso, nesse seu processo de transformação, ele conseguiu se liberar dos rigores, né, das amarras que ele mantinha com o judaísmo. Ele que era um fariseu ortodoxo de formação, doutor da lei, foi exatamente ele que provocou uma ruptura com esse passado. Vejam as dificuldades que ele teve no relacionamento que nós já citamos em outros programas, com o próprio Pedro e Tiago, quando ele voltou à casa do caminho e notou que eles estavam querendo fazer uma certa média, né, com o judaísmo. Ele não aceitou. Então essa posição firme, definida, enérgica de Saulo fez com que o cristianismo não ficasse preso ao passado, que o cristianismo aproveitasse, né, a tradição do monoteísmo, tão implementada e lembrada ao longo de séculos, né, pelo judaísmo, mas ampliada pela nova noção, pela nova informação trazida por Jesus, do Deus amor, do Deus Pai de todos. Então era essa a ideia, né, que eles tinham que trabalhar para todas as pessoas, independentemente da sua origem. É por isso, meus amigos, que Saulo veio a ser chamado, na sequência, de o apóstolo dos gentios, né? Então, gentil era um povo discriminado e não aceito pelos ortodoxos israelitas, mas passou a generalizar-se a todo aquele que não seguia aqueles rigores. Então falar aos gentios seria falar a todas as pessoas, a todas as regiões. Era essa a proposta, né, que estava sedimentando Saulo. E tem a ver, inclusive, com aquela informação que nós já lembramos também em apresentação anterior, de que o ex-doutor da lei, quando ele entra cego na cidade de Damasco, depois de ter visto Jesus, 3 dias depois ele foi procurado pelo homem que ele iria prender, Ananias, porque Ananias recebeu a informação espiritual que ele deveria atender aquele jovem, que era o vaso preparado para falar aos judeus, aos reis e a todos os povos. Então veja, essa foi a missão clara, evidente de Paulo, desde esses momentos iniciais do seu processo de conversão ou de transformação em seguidor de Jesus. E esse momento então foi marcante ali, né, na comunidade de Antioquia, quando eles começam a receber informações e se preparando para uma viagem.
Então, naquela recomendação vinda do alto, né, que Emmanuel registra, que a voz do Espírito Santo se fez ouvir naquele ambiente de simplicidade, inculcando que fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. E aí então era a ideia deles irem inicialmente para Chipre. Então começaram a refletir, a planejar para atender a esse chamado, né, que vinha do alto, para que eles fossem atender aos confins do mundo. E dentro de pouco tempo, né, Saulo, Barnabé, e contando também com um jovem chamado João Marcos, começaram então a se preparar para a viagem que eles fariam ali na ilha de Chipre. Isso então é o preparativo, vamos assim dizer, da primeira viagem de Paulo. Foram 3 grandes viagens, e a ilha de Chipre veio a se caracterizar pelo início da primeira grande viagem de Saulo. Agora é interessante que nós vamos lembrá-los de que na próxima programação, na próxima semana, nós vamos dar continuidade, analisando então agora esse mesmo capítulo, né, desses primeiros labores, né, de Saulo, ou Paulo, que é o capítulo 4, né, da segunda parte de Paulo e Estevão. Nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.